Eu tô aqui no hotel em uma viagem a trabalho e eu queria fazer um vídeo falando pra vocês de todos os tipos de pessoas com quem, em hipótese alguma, eu teria coragem de me aproximar, de me relacionar, virar amiga, entre aspas. Brincadeiras à parte, esse começo foi só um clickbait pra lembrar pra vocês do maior mandamento que temos, que é o amor. O que é o Evangelho? O Evangelho é a entrega das boas novas, é espalharmos as boas novas. E o que são as boas novas? É o amor de Deus para com os seus filhos. Quero mostrar aqui para vocês um versículo da Bíblia que todo cristão deve ter em mente antes de tomar qualquer decisão, principalmente se estiver envolvendo outras pessoas nessa situação, que é João, 2 João 1,6. Diz assim: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. O maior mandamento de todos, da Bíblia inteira, de toda a palavra de Deus, ele sempre nos diz e sempre reforça que é o amor. Porque se nós não somos capazes de amar o próximo, nós não somos capazes de entender o amor de Deus por nós. Porque a partir do momento que nós cristãos entendemos a nossa identidade em Cristo, reconhecemos a nossa inutilidade humana e natureza humana através da força de Deus, através do braço de Deus, nós entendemos que nenhuma das pessoas é merecedora desse amor de Jesus. Mas Jesus, como ele escolheu, todas essas pessoas têm direito, assim como eu e você. Porque se eu, que sou pecadora, eu reconheço que sou pecadora, eu erro, é da natureza humana, lembrando que Jesus foi o único ser humano nessa terra que foi perfeito do início ao fim. Nós não somos perfeitos. Independente se você quiser ser perfeito agora, é impossível, porque é da natureza humana o erro. Tá tudo bem, não precisa se desesperar. É normal errar, o importante é nos arrependermos e levarmos isso como uma lição para não se repetir novamente. Jesus é o maior líder que temos como exemplo. Jesus, ele veio à Terra em carne humana para sofrer o que nós sofremos. Ele sofreu tudo que sofremos. No último momento que ele esteve na cruz, ele sentiu o que nós sentimos, o que todos nós, seres humanos, sentimos. Ele entregou a própria vida no lugar de pessoas que rejeitaram ele. Quando ele veio para salvar o seu povo, o próprio povo dele o rejeitou. E mesmo assim, ele continuou sendo misericordioso, bondoso com a gente. Então, a partir do momento que a gente entende a importância do sacrifício de Jesus, nós passamos a ter percepção da identidade que nós temos em Cristo. Porque eu não valho de nada, minha carne não vale de nada. O que eu faço não vale de nada. Mesmo eu dando o meu melhor, nunca vai valer de nada, porque a própria palavra nos diz que o meu melhor são como trapos de justiça. Porque Deus, ele não precisa de mim. Deus não procura capacitados. Deus capacita. Então o meu melhor continua sendo inútil para Deus. O que Deus precisa são de pessoas disponíveis para viver da obra dele. Então que nós possamos nos colocar no lugar de seres humanos que amam e reconhecem o erro. E a partir do nosso reconhecimento da inutilidade da natureza humana, nós possamos reconhecer que todos os seres humanos são capazes e fadados a erro também. E que a gente não aponte o dedo em primeira instância, que a gente não julgue as pessoas, muito menos faça acepção de pessoas, exclua as pessoas, muito pelo contrário, a gente tem que trazer para perto, principalmente nesses momentos, porque as pessoas vão se sentir sozinhas. E quando as pessoas se sentem sozinhas, elas ficam vulneráveis, e é aí que o inimigo entra. Então que nós possamos ser usados por Deus na vida dessas pessoas que muitas vezes estão sofrendo por essa exclusão social. Nós não podemos nos dividir e caracterizar em grupos, por exemplo, dentro da igreja. Porque uma pessoa que é nova na igreja, não conhece ninguém, ela vai pensar em quê? Com quem ela vai sentar durante o culto, se todas as pessoas já ficam em um grupinho? Me entende a minha preocupação? Como que uma pessoa que não conhece ninguém, uma pessoa que é tímida, que ela ainda é introvertida, conhece Jesus há pouco tempo, ou muitas vezes só é uma convidada, entrou lá por curiosidade, a pessoa não vai querer voltar se ela for maltratada, se ninguém falar com ela. Muitas vezes o seu abraço, uma palavra de conforto, um sorriso, só você chega e fala: oi, tudo bem? Como é que você tá? Como foi seu dia? Jesus te ama muito. Muitas vezes um pouco que você faz muda a vida de uma pessoa. Então que nós possamos estar sensíveis a isso, lembrar que todos os seres humanos são sensíveis e são suscetíveis a se sentirem excluídos, a se sentirem desanimados, chateados em qualquer situação. Então que nós possamos nos colocar no lugar dos nossos irmãos e sempre que possível lembrar de agir
através do braço de Deus, tomar a direção de Deus antes de qualquer decisão, sempre, independente se você bateu com a cara daquela pessoa, se você não gostou muito dela, independente, conversar, ser gentil. Muitas vezes, se você não tá bem para conversar com a pessoa, acho que pode acabar sendo ríspida e piorar, só dá um sorriso e vai embora. Não precisa destratar das pessoas, porque nós mesmos sabemos como é ficar no lugar dessas pessoas que já foram destratadas uma vez na vida. E isso é muito triste. Eu quero lembrar para vocês que nós temos um contrato com novos termos. Então, não anulem o que está aqui, mas justifiquem o que está aqui, colocando novos termos no nosso contrato, agindo em amor sempre, lembrando que o tabernáculo é um próprio exemplo de coisas que mudaram no Novo Testamento, né? Nós não temos mais o tabernáculo, porque a partir do momento que Jesus se entregou naquela cruz, o véu se rasgou e nada mais aquilo da presença do Senhor foi enjaulado. Agora sim, tudo é livre e acesso para todos nós. Que Jesus abençoe todos vocês. Beijo.